Olá pessoal, Dom André novamente aqui no canal. Hoje eu vou fazer uma prévia, né? Não sei se eu pretendo fazer uma resenha final do livro, né? Acho que talvez seria interessante, eu vou deixar para um outro momento, mas já vou fazer uma resenha prévia aqui desse livro aqui, que eu estou na metade, né? É bem onde está marcado aqui, já é um pouquinho mais para frente, algumas páginas a mais. E eu queria citar dois trechos. Bom, primeiro eu vou explicar esse livro, né? O Tata Tinquice da Molocô, Tancredo da Silva Pinto, pelo Farlen de Jesus Nogueira. O Farlen, gente, ele fez uma pesquisa excelente, tratando sobre as clivagens e disputas no campo religioso umbandista no Rio de Janeiro entre 1950 a 1979, que se eu não me engano acho que foi o ano de falecimento do Tata Tancredo, algo do tipo, enfim. Eu preciso comentar com vocês, esse livro é muito rico, é uma pesquisa muito boa, né? E o legal é que, assim, os livros do Tata Tancredo estão muito caros. Assim, primeiro que, assim, não foram mais editados, né? Resolveram deixar como raro mesmo e virou artigo raro, vira artigo de luxo, né? Um dos problemas do capitalismo, mas enfim. Quem sabe a gente pressionando, mostrando que há interesse, de repente alguma editora resolva reeditar os livros, né? Porque o Molocô nesse momento ele está sendo alvo de pesquisa, né? Por essa umbanda mais preta, mais africana, mais indígena, enfim. Então eu vou citar dois pedaços aqui do livro. Eu vou citar um pedaço onde literalmente eles recorrem a uma coluna no jornal O Dia, do Rio de Janeiro, né? Que foi escrita pelo Tata Tancredo e pelo Byron Torres, né? O Byron ele era parceiro de escrita do Tata Tancredo, né? Então é interessante porque esse trecho aqui ele trata justamente sobre a visão dos autores, né? O Byron e o Tata Tancredo, sobre a origem da Umbanda, né? E eu tenho falado muito recentemente sobre esse tema. O bom é que, né, é alguém lá em 1900 e Guaraná com rolhas, 50 e poucos, já definindo que Umbanda não vem da história lá do Zélio Fernandino de Moraes. Olha aqui o trecho, gente. Muita gente desconhece a verdadeira origem da Umbanda. Vamos esclarecer para os leitores de O Dia esse mistério. O que preocupa não só os estudiosos do assunto, mas também os filhos das seitas. A Umbanda provém das antigas religiões africanas trazidas aqui pelos escravos. A palavra Umbanda deriva do vocabulário angolense banda, quer dizer país, terra, região, lugar e povo. Em consequência dos maus tratos sofridos, os escravos fugiam das senzalas e organizavam os quilombos, onde gozavam de liberdade e praticavam sua religião e seus costumes ancestrais sem receio dos feitores e dos capitães do mato. Ora, na África havia muitas nações, umas mais atrasadas, outras mais adiantadas. Causava admiração o ritual dos Yorubás. Nos quilombos predominavam os negros de Angola e a eles se juntaram os de Guiné e de Luanda, de Benguela e do Congo. Quando chegava um escravo fugido, perguntavam: qual é a sua banda? Isso é, de que nação você faz parte? Em breve, as bandas ou nações se entenderam no sentido do pacto religioso. Umbanda significa, pois, unificação das bandas. Por isso que os sacerdotes do Molocô, ritual de Angola, entendem a linguagem falada pelos cultos afro-brasileiros. E, com efeito, no vocabulário religioso Molocô, encontram-se palavras de quase todas as nações africanas. A Umbanda de hoje sofre influência do sincretismo, com o catolicismo e com o espiritismo de Kardec. Daí a correspondência observada entre os santos católicos, os orixás ou bacuros afro-brasileiros. Então aqui no texto deixa bem claro que eles admitem sim, né? Aqui já na fala do Farlen, né? A Umbanda sofreria influências sincréticas no Brasil do kardecismo e do catolicismo, que não é negada pelos intelectuais umbandistas, mesmo estes defendendo uma identidade mais próxima das religiões afro-brasileiras para a Umbanda. Então,
É muito interessante que também explica essa questão de Umbanda ser a união das bandas, né? E cada um de uma banda, né? Mas juntando para fazer uma única banda, né? Tem assim, isso fica como um dado histórico pertinente, e muito pertinente, né? Que de fato aqui no Brasil os negros foram misturados, né? Cada um de uma banda, mas eram misturados aqui, foram obrigatoriamente misturados nas senzalas, enfim, né? Nos locais onde eles eram mantidos como escravos. E nesse momento eles começaram a fazer, como eu posso falar? Como estratégia de resistência, eles começaram a partilhar os conhecimentos entre si, né? Bom, tem um outro pedaço aqui que é muito, mas muito, muito interessante. Que é uma cita. Isso aqui é uma nota de rodapé, viu, gente? O que eu vou ler, ó, é isso aqui. Tá? É nota de rodapé. E aí é uma nota de rodapé que cita a Grada Quilomba. Olha que interessante. É a nota de rodapé número 145. Segundo Quilomba, 2019, o racismo é uma realidade violenta. Por séculos, ele tem sido fundamental para o fazer político da Europa e também do Brasil, começando com os projetos europeus de escravização, colonização e para a atual Fortaleza Europa. No entanto, o racismo é muitas vezes visto como um fenômeno periférico, marginal aos padrões essenciais de desenvolvimento da vida social e política e, de alguma forma, localizado na superfície das coisas, como uma camada de tinta que pode ser removida facilmente. Vejam bem. Essa imagem da camada de tinta ilustra a fantasia predominante de que o racismo é algo nas estruturas da relação, mas não determinante dessas relações. De modo tendencioso, o racismo é visto apenas como uma coisa externa, uma coisa do passado, algo localizado nas margens e não no centro. Contudo, o racismo é uma constante. Nele estão presentes: 1. A construção da diferença, onde a pessoa é vista como diferente devido à sua origem racial ou pertença religiosa. 2. Essas diferenças são construídas sendo ligadas a valores hierárquicos. Não só o indivíduo negro é visto como diferente, mas essa diferença também é articulada através do estigma, da desonra, da inferioridade, e esses valores acabam sendo naturalizados. Terceiro, o racismo inclui a dimensão do poder, pois esses valores são acompanhados pelo poder constituído historicamente. E, nesse sentido, o racismo é a supremacia branca, onde outros grupos raciais não podem ser racistas nem performar o racismo, pois não possuem este poder. O racismo pode ser estrutural, institucional e cotidiano. Grada Quilomba, 2019, página 71 a 93. Gente, olha que legal, né? O Farley, ele aprofunda nesse livro, que era uma tese, né? Sobre o quão o racismo ele tenta se mostrar como sendo algo... é uma manchinha, uma marquinha, algo superficial, mas na verdade ele é estruturante. E ele se fundamenta em Grada Quilomba. Esse livro citado pela Grada Quilomba, né? Aqui, editado em 2019, eu vou correr atrás depois dele para poder ler. Então é isso, gente. Eu tô na metade do livro e tem muitas preciosidades, mas de todas as preciosidades até a metade do livro onde eu li, essas duas foram as mais marcantes. Então fica aqui a dica também. Adquiram também. É importante que a gente leia os autores também vivos, tá, gente? Compre um livro do Farley de Jesus Nogueira, o Tata Tinquis da Molocô, Tancredo da Silva Pinto, Clivagens e Disputas no Campo Religioso Umbandista do Rio de Janeiro, 1950 a 1979, da editora Autografia. É isso, gente. Acho que vale a pena a gente adquirir, sim. Os pesquisadores, eles são tão importantes quanto os teólogos de Umbanda.
e tão importantes também quanto às vezes os sociólogos, os historiadores também, tá certo? Saravá a todos, essa aqui é a dica de leitura então para esses tempos aí. Saravá a todos e uma ótima noite.